Olá pessoal, então estamos de volta e agora para falar sobre os alimentos utilizados na alimentação dos suínos. Então, os principais alimentos que nós encontramos para a alimentação desses animais são divididos em duas categorias, tá? No caso, os alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem animal. Com relação à origem, nós podemos dividir dessa forma. Podemos dividi-los também com relação a energéticos ou proteicos, que nós vamos falar mais à frente, e além de outros elementos que são importantes de ser adicionados na alimentação desses animais, que são os minerais e as vitaminas. Então, aqui como exemplo de origem vegetal, nós temos o milho, farelo de soja, farelo de trigo, sorgo, óleos vegetais, assim como também frutas e hortaliças que eu posso trabalhar como complementos da dieta, principalmente para categorias de menor exigência. No caso, se eu tenho produção de frutas perto, aquelas frutas que não vão para o comércio, mas que são adequadas para o consumo, eu posso fornecer para os animais, assim como aquelas hortaliças que não são interessantes para o comércio, mas que podem também ser aproveitadas na alimentação dos animais. Isso vai ajudar a dar uma diversificação na alimentação dos animais e também baratear o meu custo com ração. Com relação aos alimentos de origem animal, nós temos como exemplo a farinha de carne, farinha de peixe, o soro de leite, o próprio leite, farinha de sangue e a gordura animal, tá? No caso, o famoso sebo, tá? Que pode ser também incluído na dieta dos animais. Com relação à divisão em energético ou proteico, então os energéticos ele vai ser dividido em carboidratos e gorduras, ou lipídios no caso, tá? No caso dos carboidratos, os carboidratos vão ter uma grande participação dentro da dieta. Já as gorduras, elas têm uma maior densidade energética. O que quer dizer isso? Tem uma grande quantidade de energia por quilo de alimento. Então, é uma quantidade bem alta de energia. Então, quando eu trabalho com animais que têm uma necessidade de energia muito alta, como por exemplo fêmeas em lactação, fêmeas no final da gestação, leitões, para que eu aumente a quantidade de energia sem gastar com muita quantidade de alimento, eu posso adicionar gorduras, tá? No caso, eu posso trabalhar com gordura vegetal ou gordura animal. No caso da gordura vegetal, o mais comum é o óleo. O pessoal trabalha muito com óleo de soja quando trabalha com gordura de origem vegetal, e com gordura de origem animal trabalha muito com óleo de peixe ou o próprio sebo. Falando aqui dos principais alimentos que são utilizados, né? Sempre que a gente trata de alimento energético, o milho é o principal alimento que vem na nossa memória. Está presente na maior parte das dietas, é um alimento que ele é rico em vitamina A e em ácidos graxos insaturados, que são aquelas gorduras que nós chamamos de gordura boa. É muito interessante o fornecimento desse alimento para os animais. Tanto que, vamos imaginar assim, falou de alimento energético, o mais nobre é o milho. E é por isso que às vezes a gente fica procurando alternativas, porque por conta de ser tão nobre, é também muito apreciado na alimentação humana, e além disso é uma commodity, quer dizer, é um alimento que ele é comercializado pela Bolsa de Valores. E aí o preço, né, desse alimento ele acaba sendo muito influenciado pelo mercado externo. E isso prejudica bastante os nossos produtores. Como é que eu posso trabalhar com o uso desse milho? Então, o milho, a partir do milho, eu tenho vários tipos de alimentos que eu posso trabalhar. Posso usar o farelo de germe de milho, que é um alimento que ele vai ter uma quantidade de proteína e de energia assim maior do que a do milho inteiro, porque é retirada aquela parte da casca, que seria uma parte menos nutritiva do alimento. Então eu vou ter um alimento mais rico em proteína e mais rico em energia. Posso trabalhar também com silagem de grãos úmidos, quer dizer, a silagem de grão úmido ela vai ter uma vantagem, porque eu aumento o aproveitamento desse milho, já que ele vai estar numa formação mais fácil do animal digerir. E também é interessante do ponto de vista agronômico, porque eu vou antecipar a colheita desse milho. E o milho integral que eu posso trabalhar com ele nas mais diferentes formas, né? No caso do milho moído, que é como a gente conhece o fubá de milho, ou farelo de milho,
o milho quebrado, que é o que a gente conhece como xerém, o milho expandido, que para quem nunca ouviu falar, milho expandido é tipo pipoca, tá? Pipoca é um exemplo de milho expandido. E o milho floculado, que é aquele milho estilo flocão, né, do nosso bom e velho cuscuz, ou então dos sucrilhos, né? Quer dizer, aquele milho que ele passou por um processo de cozimento e foi prensado. E aí ele fica tipo uma lâmina, tá? Com a formação de flocos. Esses tipos de milho, no caso do expandido e do floculado, por eles terem passado por processos térmicos, eles acabam sendo... O animal consegue aproveitar melhor esse tipo de milho. E aí eu falei para vocês no começo, nossa professor, então eu tenho que pensar em como eu posso substituir o milho, já que o milho é muito caro às vezes ao longo do ano. Então no começo do ano eu tenho o milho mais em conta, mas depois no fim do ano esse milho encarece bastante. E aí eu começo a pensar em formas, né, em alternativas para substituir. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês do que a gente pode trabalhar. O melaço, que é o famoso mel de cana, pode ser uma forma, desde que você tenha sua criação próxima a engenhos de cana. Para regiões em que tem uma boa quantidade de cajueiros, também o farelo da castanha de caju é outra alternativa muito interessante. E o farelo de castanha de caju é bom porque ele tanto ajuda na questão de energia, como também na questão de proteína, por ter uma alta quantidade de proteína. O soro de leite, que também tem uma boa quantidade de energia. O sorgo, que vamos imaginar assim, é o alimento que está mais próximo do milho energeticamente, só que tem alguns probleminhas com relação a alguns fatores antinutricionais que nós vamos falar. O trigo, né, que é o farelo de trigo, mais conhecido como puim, também que é muito utilizado na alimentação e que tem uma consideração que o trigo ele tem um pouquinho mais de proteína, mas o trigo vai ter algumas limitações também por conta do excesso de fibra e que aí pode comprometer o aproveitamento de alguns nutrientes, principalmente o fósforo. E aí, nesse caso do fósforo, tanto o trigo quanto o farelo de arroz vão trazer esse mesmo problema. A mandioca, tá? Que é outro alimento que é bastante difundido na nossa região e que pode também ser uma alternativa para a alimentação dos suínos. Tem que considerar a questão se é da mandioca mansa ou da mandioca brava. A gente vai ver também que tem alguns fatores que têm que ser considerados. E tem um alimento que, né, de Floriano, sentido Maranhão, é bem presente, né, por conta das zonas de cocais, que é o babaçu. E na região onde existe o beneficiamento do babaçu, eles produzem uma farinha que é chamada de farinha amilácea ou farinha do mesocarpo do babaçu, e que já estão sendo apresentados vários trabalhos mostrando o potencial dessa farinha como fonte energética para os suínos também, né? Suínos, bovinos, enfim, para vários animais. Além disso, a gente pode também contar com batatas, né? Seja batata doce ou batata inglesa, que seriam aquelas batatas que não têm um interesse comercial, mas que são adequadas para o consumo dos animais. Aqui alguns exemplos, né, de concentrados energéticos. Então, da esquerda para a direita, nós temos em cima o milho, o sorgo, o farelo de trigo. E aqui embaixo nós temos a mandioca, a farinha amilácea de babaçu e o farelo de arroz, que em alguns lugares também é chamado de cuim. Com relação aos alimentos proteicos, né, de origem vegetal, nós temos como principal farelo de soja e além dele as tortas de algodão, babaçu, girassol, amendoim, que a partir da retirada do excesso de óleo também são formados como alimentos com alto teor de proteína para os animais. E como eu tinha falado para vocês, o farelo de castanha de caju é uma outra alternativa local bem interessante. De origem animal, podemos ter as farinhas de carne e ossos, farinhas de vísceras, farinha de penas ou a farinha de sangue. Esses alimentos de origem animal, geralmente eles são mais utilizados pelas fábricas de ração. Você não vê normalmente o uso dessas farinhas de forma doméstica.
Por quê? Porque são alimentos que exigem um certo cuidado para evitar contaminação, para evitar risco de doenças nos animais. Então, geralmente tem que ser um ambiente mais controlado, tá? Para que possa ser feito o uso adequado desse tipo de alimento. Esses alimentos proteicos, como a exigência de proteína é menor do que a quantidade de energia na dieta, então a quantidade que eu coloco esses alimentos em relação aos alimentos energéticos é bem menor. Outro ponto importante que vale lembrar é a questão que são ingredientes bem caros na dieta, né? Por exemplo, se a gente for imaginar a soja, né, no caso o farelo de soja, é um dos ingredientes mais caros que nós podemos ter na alimentação dos animais. Além de ser, então eu tenho que considerar isso, né? Se é caro, tem que coloco menos e eu sempre busco alternativas a esses alimentos mais caros. É claro que vale lembrar, de acordo com algumas categorias, como categorias iniciais ou categorias que têm uma exigência nutricional muito alta, eu não posso me dar o luxo de ficar utilizando tantos alimentos alternativos, porque é possível que eles não atendam àquilo que o animal precisa. Então eu acabo tendo que precisar realmente do milho, da soja, que são alimentos mais novos. Então aqui mostrando algum desses alimentos proteicos, tá? Na parte de cima da esquerda para a direita nós temos o farelo de soja, a torta de algodão, que é conhecido como resíduo também por alguns, e a torta de babaçu. E aqui na parte de baixo os de origem animal, tá? No caso da farinha de penas, a farinha de sangue e a farinha de carne e vísceras. Tá? Então tem essas formas. Geralmente os próprios açougues já enviam as vísceras e aí alguma indústria já beneficia esses produtos. Como eu falei para vocês, alguns dos alimentos eles têm algumas considerações que nós devemos fazer por conta de poderem trazer riscos ao invés de nutrir os animais. Então eu tenho que ter cuidado com relação a isso. Um dos principais cuidados que eu tenho que ter com relação à alimentação e os alimentos é com o armazenamento. Esse armazenamento adequado, quer dizer, o ambiente tem que ser fechado, mas tem que ter uma circulação mínima de ar. Fechado para quem? Para evitar a entrada de roedores, de insetos e de aves, que são vetores de contaminação. Esses alimentos eles têm que ser estocados em tambores ou em sacos e se for armazenado na forma de saco, esse saco não pode estar em contato nem com o piso e nem com as paredes da instalação. Eles devem estar suspensos, aí é utilizado pallet ou alguma outra forma de plataforma para que esses alimentos armazenados eles não estejam em contato com o chão. Tá? Isso também evita proliferação de micro-organismos. Com exceção do leite materno, também um outro fator importante da gente lembrar, não existe aquele alimento perfeito. Então, quer dizer, da gente imaginar, não, eu vou dar só milho para o animal que tá bom. Quer dizer, o milho ele é um alimento muito interessante, é um alimento muito bom, de excelente qualidade, alta quantidade de energia, alta quantidade de gorduras necessárias para a boa saúde do animal. Por outro lado, ele tem carência de alguns aminoácidos e tem um teor de proteína baixo, quer dizer, muitas vezes mais baixo do que aquilo que o animal precisa. Então, só o milho não vai me garantir os nutrientes necessários que o animal precisa. A soja já tem uma quantidade alta de proteína, mas se eu fornecer só soja, eu vou estar colocando proteína demais na alimentação dos animais e isso vai ficar bastante caro. Então eu tenho que combinar esses alimentos de uma forma que eu tenha uma alimentação em que um alimento vai complementando aquilo que o outro falta. Geralmente na produção animal, milho e soja é uma combinação muito interessante porque os dois se complementam muito bem. É claro que para algumas categorias, só o milho e a soja também não vai ser o suficiente, vai ser necessária a adição de minerais, de vitaminas, tá? De alguns aminoácidos que também são importantes para a boa nutrição dos animais. Mas eu tenho que considerar isso. Não vai ter um único alimento que vai atender tudo que o animal precisa. Eu tenho que fazer uma combinação de alguns deles. Produtos de origem animal, como já falei com vocês, tem que ter cuidados com o armazenamento e o risco também, né, que tem por contaminação com micro-organismos, que eu tenho que estar bastante atento.
Com relação à mandioca, se ela for do tipo brava, eu tenho que ter cuidado para eliminar as toxinas, né? Então, no caso, eu tenho que fazer primeiro a quebra dessa mandioca para que haja a liberação desses, né? Deixar lá secando no sol, para que haja a liberação dessas toxinas, e aí depois disso ela fica adequada para o consumo dos animais. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de vaca se embebedar comendo mandioca. É geralmente quando o produtor fornece essa mandioca brava sem fazer esse tipo de quebra. A soja ela pode ser fornecida para os animais na forma do grão inteiro, só porque é mais recomendado eu usar o farelo, porque eu retiro o excesso de óleo e também quando ocorre essa tirada do óleo é feita a tostagem, né? Essa soja ela sofre uma torra. E aí quando ela torra, maior parte dos fatores antinutricionais, que são esses compostos que vão prejudicar a qualidade do alimento, eles são sensíveis ao calor. Então, durante a torra, eles são eliminados. E aí, por isso é que é recomendado eu fornecer a soja, principalmente na forma de farelo. O sorgo também tem que ter cuidado com alguns fatores antinutricionais. O sorgo ele é carente em vitamina A, diferente do milho, que a gente viu que ele tem bastante. Então já tem que ficar atento com relação a isso se eu for usar o sorgo. No caso do sorgo também, ele tem um produto, ou tem um composto dentro dele que é o tanino, e que esse tanino também ele dá um sabor amargo ao alimento e ele se junta com a proteína e dificulta que o animal consiga aproveitar essa proteína. Então tem que ter um cuidado também com relação a isso. Existem algumas variedades de sorgo que já vêm sem tanino e que para alimentação animal são inclusive mais recomendadas. O arroz e o trigo eu tenho que estar atento com o baixo aproveitamento do fósforo. No caso, eles têm uma quantidade boa de fósforo, mas no caso dos suínos e das aves, por exemplo, eles não vão ter as enzimas que são necessárias para quebrar essa fibra e liberar assim o fósforo que está lá presente no alimento. Então, por conta disso, quando tenho dietas que ela vai ser incluída arroz e trigo, eu tenho que ficar atento ao ajuste da quantidade de fósforo dessa dieta. Alguns sobreprodutos da agroindústria, como frutas ou hortaliças também, como eu falei para vocês, que são alternativas bem interessantes para baratear o custo da ração, mas eu tenho que ter cuidado com os riscos de contaminação desse tipo de alimento. Quer dizer, se a gente for imaginar bagaço de caju, né, se for, pode atrair muita mosca, pode ser uma fonte de contaminação. Aqueles restos de horta, como por exemplo de tomate, de pimentão, que também pode, com o tempo, né, ele vai se deteriorando e vai atraindo insetos também, gerando produção de larvas, e tudo isso pode comprometer a saúde dos animais. Então tem que ter um cuidado muito grande com relação a esses subprodutos. Além disso, nós podemos contar com outras alternativas para a alimentação dos suínos. Aqui eu já tinha contado com duas para vocês, né? No caso aqui do melaço ou mel de cana e do soro de leite, mas nós temos também a palma forrageira, que aí já pode ser uma alternativa de fornecer forragem para esse suíno, né? No caso de animais que estejam precisando de uma quantidade maior de fibra, ou no caso aqui, cana de açúcar ou capim, como vocês podem ver nessa figura acima, gramíneas de porte baixo, que facilite o pastejo desses animais também, que é o que a gente vê mais como exemplo para os animais que são criados ao ar livre. Tem esse exemplo que é bem interessante também, e que já vai contribuir com uma parte daquela dieta que o animal tem que consumir durante o dia. Então, no caso, o animal vai ter acesso a esse pasto, vai ter acesso a algum desses alimentos volumosos e eu complemento com concentrado. É claro que eu não posso imaginar que o suíno ele vai se comportar como se comporta um bovino ou um ovino, por exemplo. Tá? Eu tenho que saber que o consumo de forragem para ele vai ser bem mais limitado e essa forragem ela tem que ter um aproveitamento bem alto para que o animal consiga ter um bom aproveitamento desse alimento. Outros componentes que são
inclusos na dieta, nós temos os núcleos. No caso dos núcleos vitamínicos, núcleo de mineral, núcleo de aminoácidos, tá? Que são, no caso da nutrição de suínos e aves que estão bem mais avançados, e até em vacas leiteiras, nós já vemos esses exemplos, alguns aminoácidos que são partes de proteínas específicos e que promovem, né, a adição deles promove um melhor desempenho dos animais, nós já vemos que algumas empresas já fornecem o aminoácido isolado. Tá? Então, isso garante que o animal tenha o consumo daquilo que realmente ele precisa, que é só daquele aminoácido. E eu posso suplementar ele dentro de um núcleo desse. Então, no caso de suínos, eu vou trabalhar com lisina, com metionina, tá? Que são alguns desses exemplos. Minerais, lembrar dos micro e macrominerais também. Vitaminas A, E, D, E, K, vitaminas do complexo B, tá? Todas essas vitaminas têm que estar presentes também na alimentação desses animais. Posso trabalhar para as categorias iniciais e pré-iniciais, né? No caso dos leitõezinhos pré-desmama e pós-desmama, com esses núcleos também, que aí eles vão ter uma concentração de proteína e energia bem elevado, além da inclusão de vitaminas e minerais. E também lembrar que esses núcleos, para essas fases iniciais, eles são incluídos em altas quantidades na dieta. Tá? Então, praticamente toda a dieta vai ser formada por esses núcleos. Você coloca um ingrediente adicional, como milho, ou, né, alguma coisa assim, só para aumentar o volume da ração. Tá? Não é tanto no ponto de vista nutricional, porque os núcleos já garantem isso. Alguns aditivos também podem ser fornecidos, como por exemplo antimicrobianos, só que antimicrobianos eles só são permitidos ou só são recomendadas a sua utilização se for para tratamento. Há um tempo atrás, o pessoal trabalhava com esses antimicrobianos em doses mais baixas para ajudar no crescimento do animal. Os micro-organismos começaram a ficar resistentes aos antimicrobianos, aos antibióticos, e aí quando o animal adoecia que precisava tomar o antibiótico não tinha efeito. Aí por conta disso, o Ministério da Agricultura barrou o uso desses aditivos como antimicrobianos para promotor de crescimento. Então, só pode ser usado para tratamentos. Professor, então como é que eu posso fazer para ajudar os animais a ter um melhor crescimento, então, com aditivo? Aí eu posso trabalhar com pré-bióticos, que seriam o uso de nutrientes específicos para os micro-organismos que estão lá no intestino, os micro-organismos bons, que vão ajudar o animal a crescer, que vão eliminar os micro-organismos ruins. Os probióticos, que são os próprios micro-organismos que estão lá presentes e que a partir do instante que você fornece isso para os animais, eles vão se instalar lá no intestino e garantir um melhor funcionamento do trato digestivo e melhorando a qualidade de saúde do animal e o desenvolvimento também. E posso adicionar também enzimas para alimentos, como no caso que eu falei para vocês do trigo e do arroz, que tem problema para liberar o fósforo, eu posso usar uma enzima que vai ajudar a quebrar essa fibra que está prendendo o fósforo, vou ter uma maior disponibilidade de fósforo para esses animais. Então, pessoal, com relação aos alimentos, era isso. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre o manejo alimentar.